É sempre uma alegria estar aqui com os amados. Um fim de semana chuvoso, né? Muita chuva por aí. Eu estava preocupado de vir para cá, viu? Porque a região de Arujá ali, aqui, creio que deve estar chovendo bastante, mas em Arujá tem caído muita água, viu? Não? Aqui não? Olha, São Paulo, Guarulhos e Arujá tem chovido muito, viu? Aqui Fortaleza está protegida, né, Nerildo? Tá joia. Meu irmão, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 8, de 31 a 39. Romanos capítulo 8. Versos 31 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por esse tão grande amor do Senhor por nós. A tua palavra diz, e é verdade, nós sentimos assim, o teu amor nos constrange. Porque nós sabemos que somos pecadores, ó Deus, nós não correspondemos exatamente à tua santidade, à tua pureza, à tua grandeza. Os nossos pensamentos não podem alcançar os teus pensamentos. Os desejos do nosso coração muitas vezes não são compatíveis com a tua palavra, com a tua vontade. E ainda assim o Senhor nos ama profundamente, um amor inexplicável, um amor eterno, um amor santo, um amor puro. E o Senhor não somente disse que nos ama, o Senhor demonstrou o teu amor ao nos dar o teu precioso Filho, o Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos pela fé para aquela cruz, nós reconhecemos, ó Deus, a nossa falência, mas também reconhecemos o teu amor demonstrado ali. Foi ali naquela cruz que o Senhor demonstrou praticamente o teu grande amor por nós. Por isso nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui nesta noite para adorá-lo, para cantar louvores ao Senhor, para falar deste amor. E, ó Deus, agora, nesse instante, nós pedimos a direção do teu Espírito para a exposição da tua palavra. Eu peço que dês a mim, ó Deus, principalmente clareza na exposição da mesma, fidelidade à tua palavra, e dá a todos nós, todos, um coração trabalhado pela tua graça, pelo teu Espírito, para que produza frutos de arrependimento, de mudança, frutos que glorifiquem o teu nome, que a nossa vida seja agradável ao Senhor. Nós pedimos essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A Nerilda estava preocupada se essa água estava fresquinha. A demonstração de amor dela, né?
Meus irmãos, no mundo de hoje, nós vivemos muito preocupados com a questão da segurança. Muito se fala sobre segurança. Segurança pessoal, segurança na internet, segurança financeira. O seu Vic mesmo estava compartilhando aí comigo que ele foi vítima aí de uma fraude no banco. Estava pagando algumas coisas que não era da alçada dele. Porque de alguma forma violaram a sua segurança financeira ali. Se eu perguntasse para você hoje, o que você considera seguro nesse mundo? O que você considera muito seguro nesse mundo? Pare para pensar aí durante alguns poucos segundos, o que você acha que é realmente seguro nesse mundo? Nas semanas passadas, não me lembro se foi na semana passada ou retrasada, eu creio que foi na retrasada, nós tivemos a notícia de mais um líder evangélico, Dr. Philip Yancey, com mais de 70 anos de idade, que confessou um relacionamento extraconjugal, um adultério de mais de 8 anos. Um homem que tem filhos e netos. Isso causa insegurança. Porque quando nós ouvimos pessoas assim de um bom conhecimento bíblico, ele tem muitos livros escritos, muitos publicados aqui no Brasil, e acontece alguma coisa desse tipo, nós pensamos, que insegurança que ele colocou a sua família, que insegurança que ele traz, inclusive, para o mundo evangélico de uma forma geral. Outra coisa que aconteceu há 2 semanas atrás, se não me falha a memória também, foi o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, que se achava muito seguro no seu bunker, lá na Venezuela. Ele se considerava muito seguro ali, de tal forma que ele desafiava o governo americano, fazendo até brincadeiras. E a gente percebeu que o bunker do Nicolás Maduro não era tão seguro assim, porque as forças especiais americanas levaram menos de 3 horas para tirá-lo de lá, de dentro, como se fosse um ratinho. O que é seguro nesse mundo, meu irmão? Nos Estados Unidos existe um edifício, uma instituição, chamada Fort Knox. Não sei se os irmãos já ouviram falar nisso. Lá nos Estados Unidos, quando você quer falar se alguma coisa é segura, muito segura, você fala assim, é seguro como Fort Knox. Fort Knox, ele é considerado o cofre mais seguro do planeta Terra. Ele, oficialmente, o nome desse forte é Depósito de Ouro dos Estados Unidos em Fort Knox, que é uma cidade. Ele foi construído em 1935, cerca de 9 anos, ou 10 anos quase, antes da Segunda Guerra Mundial. Esse forte, ele detém metade de toda a reserva de ouro do Tesouro dos Estados Unidos, bem como também objetos de valor de outras agências do governo americano. Fort Knox, e os dados que eu vou lhe apresentar hoje, são dados de 2018. Está bem desatualizado, né? Nós estamos aí um bom tempo já depois. Porque ele é tão seguro que não dá muita notícia a respeito de Fort Knox. Então são notícias raras que nós temos dali. Ele abriga, o forte, 5.000 toneladas de ouro em barras, o que dá, a valores de 2018, 186 bilhões de dólares. Durante a Segunda Guerra Mundial, que era um momento de insegurança no mundo ocidental, a Declaração de Independência Americana, a Constituição Americana, a Declaração de Direitos, e até mesmo a Magna Carta e as joias da coroa britânica foram
secretamente armazenadas ali em Fort Knox. Há muitos detalhes de segurança que nós não conhecemos. Pouca gente visitou Fort Knox. Para vocês terem uma ideia, desde 1935 até 2018, somente 2 presidentes americanos parecem que visitaram essa instituição. Porque existe um livro de presença ali, mais ou menos assim, que um desses presidentes só assinou. Então a gente não tem certeza que o outro realmente assinou. 2 delegações do Congresso norte-americano visitaram esse forte. Uma em 1974 e a outra em 2017. Ele é extremamente protegido. Há um posto do exército norte-americano ali com mais de 30 mil soldados, 300 tanques armados, transportes de pessoal, helicópteros de ataque e artilharia. Há cerca de 3 cercas elétricas com detectores de movimento. Também há relato de uma rede de fios de disparo virtuais ao redor de Fort Knox. E entre a segunda e terceira cerca, nós ouvimos dizer que há minas terrestres, mísseis terra-ar e fuzis automáticos com sensor de movimento. Então, para você chegar no prédio, isso para chegar no prédio. A fundação do prédio, ela consiste de várias camadas de concreto com 3 metros de granito sólido. É difícil vender piso. Imagina 3 metros de granito sólido. Para que ninguém possa cavar por baixo. A estrutura externa abriga um cofre que tem 1,2 metros de espessura e feita de granito, supostamente também revestida com concreto, aço e algum material à prova de fogo. Supostamente, esse material todo, ele é capaz de resistir ao impacto direto de uma arma atômica. A porta da frente do cofre pesa 22 toneladas e é à prova de explosões. Uma vez dentro dessa estrutura externa e chegando aos cofres em si, eles têm 68 centímetros de espessura. A segurança do prédio, ela também tem um sistema avançado de identificação biométrica com uma câmera estéreo. Essa câmera estéreo é uma câmera com múltiplas lentes e ela é tão sensível que ela pode detectar se você fez uma cirurgia plástica. Ninguém pode acessar o cofre sozinho. Na verdade, vários membros da equipe devem digitar combinações separadas e essas combinações são alteradas diariamente. A equipe se reveza em um cronograma aleatório para não poder haver conluio entre equipes. E toda a instalação de Fort Knox está sob vigilância constante de um dos satélites norte-americanos. Eu não conheço nada mais seguro do que isso. Não sei se você conhece alguma coisa mais segura do que isso na Terra. Mas o que o texto de Romanos 8, 31 a 39 tem a ver com isso? Porque, na verdade, todo o capítulo 8 de Romanos, ele está falando sobre a nossa segurança eterna. E, meu irmão, se tem alguma coisa mais segura do que Fort Knox, é a nossa certeza da salvação. É aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Você pode estar absolutamente seguro. Você pode não ter segurança no seu banco, você pode não ter segurança na sua vizinhança, você pode não ter segurança nem familiar, porque nós não sabemos que loucura pode acontecer na cabeça de qualquer um, mas você pode ter segurança de algo que o Senhor Deus fez por nós em Cristo Jesus na cruz. Esse, inclusive, é o tema do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, a segurança absoluta do cristão. E eu já tive a oportunidade de compartilhar com vocês aqui, meus irmãos, que Paulo apresenta várias razões para que nós pudéssemos ter essa certeza. Coisas que já passaram, por isso eu quero rememorar vocês, relembrá-los.
Os versos de 1 a 4, ele diz que nós estamos seguros porque Deus nos livrou de toda e qualquer condenação. Ele começa o capítulo dizendo isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os versos de 5 a 13, ele vai dizer que nós estamos seguros porque a nossa vida foi capacitada pelo Espírito Santo. O Senhor Deus mudou a nossa vida, nós somos transformados. Se você é um crente já há algum tempo, você pode olhar para trás e pensar, puxa vida, quantas coisas Deus já fez na minha vida. Como Deus já transformou o meu coração, os meus pensamentos. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer nos versos 5 a 13. A terceira razão que ele nos dá está nos versos 14 a 17. Porque ele nos adotou como seus filhos. Nós somos filhos adotados de Deus, o Criador de todas as coisas. Veja, a adoção de crianças no mundo, ela enfrenta às vezes alguns problemas. Alguns pais devolvem crianças. Eu já ouvi falar sobre isso. Pais que devolvem filhos adotivos. Mas o nosso Deus não nos devolve, nós somos filhos adotivos para sempre. Em quarto lugar, nós estamos seguros porque Deus nos destinou à glória. Ele fala isso dos versos 18 a 25. Deus tem um plano para nós compartilharmos, inclusive, a glória do Senhor Jesus Cristo. Uma quinta razão está nos versos 26 a 27. O Espírito de Deus, além de habitar em nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Imagine isso. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós participamos agora recentemente da Semana Mundial de Oração. É importante que nós oremos uns pelos outros. Mas você já parou para pensar que o Espírito Santo está intercedendo por mim e por você diuturnamente, sem se cansar? É isso que o apóstolo Paulo nos disse em 26 e 27, esses versículos. Ele intercede por nós constantemente. Da última vez que estive aqui, se não me falha a memória, a menos que tenha o Salmo 110 aí no meio do caminho, nós vimos uma sexta razão, que está nos versos 28 a 30, aquele plano de Deus, que nós somos chamados com um propósito, e esse propósito é explicado nesses versículos 28 a 30, onde vai falar da corrente dourada da salvação. Aqueles elos que são interligados. Ele está falando ali sobre a nossa certeza de salvação. Deus tem um plano, Deus nos colocou nesse plano. E Deus não é como muitos administradores que fazem um plano e mudam o plano no meio do caminho. O plano de Deus não muda, ele cumpre os seus planos. E ele tem um plano para nós, ele começa lá com o amor eterno, a predestinação, o chamado eficaz. Ele nos justifica, ele nos santifica, ele nos glorifica. Inclusive a palavra de Deus diz que nós somos glorificados em Cristo. Isso é extraordinário. Mas Deus dá mais uma razão para nós estarmos seguros dessa salvação em Cristo. E essa é a mensagem dos versos 31 a 39. Deus nos amou eternamente em Cristo. Se você pudesse resumir o verso 31 ao 39, você resumiria desta forma: Deus nos amou eternamente em Cristo. Eu falei aqui para o Eduardo, eu achei interessante quando eu entrei aqui no Jardim Fortaleza, eu achei uma coisa muito bonita. A Aline deve estar morrendo de amores nesta hora, porque ali na entrada do Fortaleza tem vários cartõezinhos pendurados ali, de alguém fazendo uma declaração de amor para a Aline, porque ela faz aniversário, ou fez aniversário, eu não sei. Que declaração de amor bonita, eu achei muito criativo. A Aline deve estar muito, muito feliz. Mas veja, meus irmãos, o nosso Deus, esse amor do rapaz, do marido, não sei quem é, pela Aline, ele é muito bonito, mas com certeza tem as suas falhas, tem as suas dificuldades. Mas o amor que o Senhor Deus tem por nós, não é simplesmente um amor romântico. É um amor de fato.
Nós poderíamos dizer que o apóstolo Paulo ele tem um objetivo nessa passagem que vai do 31 a 39. Eu não vou expor todo o texto aqui, eu estou dividindo essa passagem em 4 pregações. Hoje eu fiz a segunda pregação na Vila Maria pela manhã, estou começando a primeira aqui com vocês. Pena que a gente não pode estar na sequência aqui, né? Mas daqui a um tempo eu vou vir aqui pregar a segunda mensagem. O objetivo do apóstolo Paulo para esse texto é o seguinte, preste bem atenção, se você guardar isso aqui, eu já estou satisfeito. Não há ninguém e não há nada nesse universo que possa separar-nos do amor de Deus que está em Cristo. Não há ninguém, não há nada que possa nos separar do amor eterno de Deus que está em Cristo o Senhor. Veja que ele começa o versículo 31 dizendo, ele começa com uma pergunta. Que diremos, pois, à vista destas coisas? O apóstolo Paulo tem costume de fazer essas perguntas retóricas. E a primeira coisa que vem à nossa mente é, que coisas são essas que o apóstolo Paulo está se referindo? Será que ele está se referindo ao que ele disse imediatamente antes, dos versos 28 a 30, o plano de redenção de Deus? Ou ele está falando a respeito de tudo aquilo que ele vinha escrevendo desde o capítulo 1 até aqui? Nós temos várias opções, mas eu creio que a melhor opção é do capítulo 5, verso 1, até o capítulo 8. Por quê? Porque nesses capítulos ele está querendo nos dar a certeza da salvação. Ele está querendo nos mostrar que aquela justificação que o Senhor Deus nos deu em Cristo, ela tem implicações para a nossa vida. Isso é muito importante. E a linguagem que o apóstolo Paulo usa nessa passagem, ela é muito semelhante, você pode conferir em casa depois, com o começo do capítulo 5. Muito semelhante. Então eu creio que ele está se referindo a tudo que ele já havia escrito, do capítulo 5, verso 1, até aqui o capítulo 8, verso 30. Tudo aquilo que ele escreveu ali, ele está se referindo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos à vista de todas essas coisas extraordinárias que o Senhor Deus conquistou para nós? Os capítulos 5 a 8, ele está falando de um evangelho experimentado. Ele está falando sobre a nossa segurança da justificação. Ele está querendo nos mostrar, olha, a justificação que Deus comprou para nós em Cristo na cruz, ela é segura. O que diremos então, como nós responderemos a essa segurança da nossa justificação que desfrutamos hoje? Como responderemos isso? E o apóstolo Paulo, no verso 31, ele se utiliza de 2 perguntas, mas na verdade ele está fazendo um resumo para nós, o seguinte, olha, Deus é por nós, porque ele faz a pergunta, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está duvidando que Deus é por nós, na verdade ele está afirmando, Deus é por nós. Deus está ao nosso lado, é o que significa essa expressão. Mais ainda, nós estamos do lado de Deus. Eu gosto muito daquela passagem de Colossenses que diz que o Senhor Deus nos transportou do reino das trevas para o seu reino de amor, do reino do seu Filho de amor. Ele nos tirou de um mundo em confusão, Ele nos tirou de um mundo de perdição, Ele nos tirou de um mundo que não havia sentido algum, e Ele nos colocou ao seu lado. Deus é por nós. E logo em seguida ele está dizendo, e ninguém pode estar contra nós. Quem será contra nós? Essa pergunta retórica de Paulo. Veja, ele não está dizendo que nós não temos vários inimigos. Ele vai mostrar para nós, nos versículos seguintes, que nós temos muitos inimigos. Mas o que ele está falando é que ninguém terá sucesso contra nós como inimigos. Essas declarações resumem não apenas o que ele disse nos capítulos 5 a 8, mas inclusive tudo o que ele vai dizer daí para frente. Deus é por nós. Deus não é por todas as pessoas, meus irmãos. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui. E não é só o apóstolo Paulo que nos diz isso. O Senhor Jesus também nos ensina isso em Marcos capítulo 9, verso 40. Ele disse assim para os seus discípulos, pois quem não é contra nós,
é por nós. Não eram todas as pessoas que seguiam ao Senhor Jesus que eram por Ele, que estavam realmente com Ele. Aliás, você vai encontrar no Antigo Testamento várias vezes essa expressão que Deus está contra uma nação, contra um grupo de pessoas. Eu estou contra vocês. Isso deve ser terrível, ouvir isso. Veja, nem todas as pessoas se arrependeram dos seus pecados, nem todas as pessoas se humilharam diante de Deus, nem todas as pessoas abraçaram o Evangelho. Veja que em Romanos capítulo 5, verso 1, ele está falando ali sobre uma inimizade que não tem mais. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes nós não tínhamos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas obras mortas. Então veja, Deus não é por todo mundo. Deus é pelos seus filhos, Deus é pelos seus eleitos. Aliás, nos versos 9 e 10 do capítulo 5, ele também fala sobre isso. Veja o que ele diz ali. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus. Deus nos salvou da ira. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo está falando no começo do capítulo 5. Deus era o nosso inimigo. Como que uma pessoa pode deixar de ser inimiga de Deus? O que ela deve fazer? Primeiro, afastar a rebelião do coração. Meus irmãos, todos nós seres humanos temos um quê de rebelião dentro do nosso coração. Nós nos rebelamos contra Deus. E precisamos quebrar essa rebeldia. Precisamos nos humilhar diante dEle. Por isso que o Senhor Jesus, no seu Sermão do Monte, ele começa falando assim: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se humilham. Uma pessoa orgulhosa e vaidosa, ela não pode se chegar diante de Deus. O Evangelho nos quebranta, o Evangelho nos coloca na posição que nós devemos ocupar. Outra coisa que uma pessoa precisa fazer é implorar pela misericórdia do Senhor através da morte do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Se você conhece alguém assim, não deixe de falar do Evangelho para essa pessoa. Deus, ele tem um certo amor por toda a criação, é verdade. Deus preserva o ser humano, mesmo rebelde, é verdade. Mas a humanidade que não tem Cristo como Salvador, ela está em rebelião contra Deus. Mas nós, e ele está falando de nós aqui, nós não somos mais inimigos. Deus não está mais contra nós. É exatamente o oposto que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 8, 31. Deus é por nós. Ele está a nosso favor. O Salmo 56, verso 9 nos diz assim: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos, bem sei isto, que Deus é por mim. O Salmo 118, que o Eduardo leu conosco aqui, no verso 6, ele diz assim: o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem? É disso que o apóstolo Paulo está falando, de pessoas que estão ao lado de Deus. Deus está em nosso favor. Agora, preste atenção nisso. Nós fomos muito influenciados pela teologia da prosperidade. Aquelas igrejas que falam que se você é crente, você tem que viver de forma próspera, rica, com saúde, para sempre.
Mas veja que o contexto todo do texto aqui, ele está falando que Deus é por nós em que sentido? Que Deus vai estar nos dando tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. Deus não está interessado em primeiro lugar em deixar a nossa conta corrente cheia, nos dar saúde para dar e vender. Aliás, quantos irmãos crentes você conhece que são piedosos e estão passando por grandes lutas com saúde? Quantas famílias que estão passando por dificuldades, sejam elas de qual natureza for, e que são crentes? Então não é verdade que o Senhor Deus está nos livrando de todos os problemas. Ele está nos dando todas as coisas para aquilo que é importante para a nossa salvação. O argumento de Paulo aqui é o seguinte: olha, se você depositou o seu amor, se Deus depositou o seu amor em você, lá na eternidade passada, foi o que nós vimos nos versos anteriores. Deus colocou o seu amor em você antes de que houvesse mundo. Se Ele predestinou você para ser como seu filho, Ele nos predestinou para sermos a imagem do Senhor Jesus Cristo. Se Ele decidiu que o adotaria e faria você parte da sua família, se Ele te chamou através do Evangelho, aquele chamado eficaz, quando Ele destampou os nossos ouvidos, abriu o nosso coração, abriu os nossos olhos, se Ele o justificou e Ele vai glorificá-lo, então claramente Deus está a seu favor. É disso que Ele está falando. Deus é por nós, nesse sentido. Deus está garantindo a nossa salvação. Não há nada mais seguro no mundo do que a nossa salvação, do que o amor de Deus por nós. Ele nos tirou de um mundo mau, Ele nos tirou do lado do inimigo, Ele nos colocou do seu lado. Como Colossenses 1, que eu estava lhes dizendo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. A segunda afirmação que o apóstolo Paulo faz aqui no verso 31 é: Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode estar contra nós para nos tirar ou minar a nossa salvação, nos tirar a alegria da salvação. Esse é o ponto dele. É claro que há muitos inimigos, o apóstolo Paulo mesmo vai falar, Satanás é um inimigo. Nós vimos nas escrituras aqui na leitura de Jó, Satanás, ele se apresenta diante de Deus, ele é um inimigo da nossa alma. Os demônios são inimigos, o sistema mundial é um inimigo de Deus, é um inimigo da igreja. Quantos lutam contra nós? Quantos que te perseguem na escola, no trabalho, na vizinhança? Ele não está falando que nós não tenhamos inimigos. O que ele está dizendo para nós é: não existe ninguém nesse universo que possa se opor a nós e minar a nossa segurança em Cristo. Não pode acontecer isso, porque Deus está lutando por mim e por você, meu irmão. Você já se perguntou a respeito das dúvidas, ou de alguém que possa tirar a sua alegria da salvação? Você já se perguntou se Deus ou Cristo poderiam mudar de ideia a seu respeito e revogar a salvação da sua vida? Você já fez essa pergunta a você mesmo? Você já fez uma pergunta assim quando você lê o texto de Jó? Bom, isso foi com Jó. Mas e se Satanás fizesse isso comigo? Se ele fizesse uma acusação bem montada? Será que ele poderia me tirar da presença de Deus? Será que ele poderia abalar a minha salvação? Será que o teu próprio pecado, ou as tuas reações aos problemas da vida, poderiam minar a tua segurança eterna? É disso que Paulo está tratando em toda essa passagem. Paulo está considerando um por um todos aqueles que poderiam ser contra nós, que poderiam minar a nossa salvação. Quem poderia fazer isso? É o que o apóstolo Paulo está se perguntando. Quem é poderoso o suficiente para mudar a nossa posição diante de Deus? Quais são esses seres no universo que poderiam tirar aquele plano glorioso da redenção da nossa vida?
poderia fazer isso? Esse parágrafo, ele trata, inclusive, de alguns desses possíveis inimigos. E veja que coisa interessante como ele vai por verso 32. Ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por incrível que pareça, o apóstolo Paulo está aqui avaliando a posição do próprio Deus Pai. Meu irmão, ninguém pode tirar a nossa certeza de salvação, porque o próprio Deus Pai, Ele já fez tudo o que era possível para a nossa salvação. Aquele que não poupou o seu próprio filho, diz o verso 32. E próprio filho aqui significa, na verdade, o único filho legítimo de Deus era o Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos por adoção, nós não somos filhos por natureza. E veja, ele não poupou o seu próprio filho, o seu filho amado. E você precisa meditar a respeito da triunidade de Deus. O que Deus fazia, por exemplo, antes de ter criado todo o universo? Você já parou para pensar nisso? Antes que houvesse qualquer parte do universo, o que Deus fazia? Você acha que Deus vivia em solidão? Você acha que Deus ali estava tendo uma crise de solidão e, portanto, Ele criou o universo? Não. A palavra de Deus, de uma forma geral, ela nos diz que o Pai amava o Filho desde toda a eternidade. O Filho ama o Pai desde toda a eternidade. O Pai honra o Filho honra o Pai. Eles se exaltam um ao outro e o Espírito os glorifica desde toda a eternidade. Não há uma sociedade tão perfeita quanto o Deus triuno. Ele é um, mas ele é uma unidade composta de 3 pessoas. Imagine esse amor. Você já parou para pensar nisso? É bom que você pare para pensar nessas coisas. Porque quando eu vejo o namorado, o marido da Aline, né, que eu falei? Da Aline, eu fico contente, eu vejo que coisa bonita isso. Mas é um amor ainda muito pequeno, quase zero, perto do amor que o pai tem pelo filho, o filho tem pelo pai, o Espírito tem pelo pai e pelo filho, o pai e o filho tem pelo Espírito. Por isso que a palavra de Deus, ela diz para mim e para você uma afirmação quase que científica: Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Agora imagine Deus amando o seu filho desde toda a eternidade, e um dia ele resolve que esse filho vai se tornar um de nós, tomar a forma humana. Ele continua amando o Senhor Jesus da mesma forma. Mas ele dá o seu maior tesouro para morrer por mim e por você. Quando o Senhor Jesus toma a forma humana, ele se humilha. Ele toma a forma humana minha e sua, que é marcada pelo pecado. Ele entra na humanidade cheia de pecado, embora sem pecado, por natureza. Isso é amor. Ele não poupou o maior tesouro do universo, o seu filho. Nós que temos filhos, você daria o seu filho por um amigo? Você entregaria o seu filho por um amigo? Você não sabe o que é isso ainda, né, Felipe? Maricélia vai logo vai ter um filhinho aí. Vocês vão saber o que é isso. Nós daríamos um filho por um amigo, por um parente muito querido? O Senhor Deus deu o seu filho por nós que éramos seus inimigos. Ele deu o seu maior tesouro por nós. O apóstolo Paulo está querendo dizer para mim e para você: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura ele não nos dará graciosamente com ele tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação? Todas as coisas, tudo aquilo que você precisa.
Ele, inclusive, se utiliza de uma expressão que está em Gênesis capítulo 22, verso 16, quando Abraão está entregando o seu filho: não poupaste o teu filho. Só que Abraão, ele não chegou a entregar o seu filho literalmente, porque Deus o impediu, mas Abraão estava sofrendo no seu íntimo. Mas o pai entregou o seu filho por mim e por você. Deus não poupou o seu próprio filho. Aliás, essa expressão, ela significa que Deus planejou a morte do seu filho, por mim e por você. Não há maior demonstração de amor, em hipótese alguma, em todo o universo. Essa é a expressão máxima de que Deus está conosco. Ele já nos deu o que Ele tinha de melhor. Ele nos deu o seu próprio Filho. Ele o entregou por nós. Deus tomou a iniciativa da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Romanos 3, verso 25, um texto já bastante, passou há muito tempo, diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Foi Deus que tomou a iniciativa, ainda em Romanos 4, 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ainda em 1 Pedro 2, versos 23 e 24, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O próprio Senhor Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. O Pai o entregou e ele obedeceu ao Pai. Ele disse: eu vou, Pai, eu vou morrer por eles. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma pergunta que eu quero fazer para você: quem você acha que entregou o Senhor Jesus Cristo? Além do Pai, que o texto está nos dizendo, a palavra de Deus nos mostra. Quem é responsável pela morte do Senhor Jesus Cristo? Certamente eu e você somos responsáveis. Foi por causa do meu pecado, do teu pecado. Os líderes judeus foram responsáveis pela morte do Senhor Jesus Cristo. Os romanos foram responsáveis pela morte do Senhor Jesus Cristo. Mas olha o que diz Octavius Winslow, um puritano. Ele diz assim: quem entregou Jesus à morte? Não Judas por dinheiro, nem Pilatos por medo, nem os judeus por inveja, mas o Pai por amor. O Pai orquestrou tudo isso, porque Ele decidiu nos amar. Meus irmãos, eu creio que nós vamos passar a eternidade inteira, sem nunca ter fim, para nós compreendermos o amor de Deus por nós. Deus tomou a iniciativa e entregou Jesus à morte por todos os crentes em nosso lugar. Por isso que o apóstolo Paulo poderia dizer: logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso que também, quando ele está falando dos maridos amarem as esposas, e toda vez que eu leio esse versículo, eu tremo por dentro, Edu. Você também vai ser pai, né? Mais rápido do que a Maricélia. Meus irmãos, quando eu leio esse versículo, eu agora quero falar com os irmãos, porque as irmãs não têm essa atribuição. Nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja.
se sacrificando por ela, dando a sua vida por ela, fazendo tudo por ela. Essa é a tarefa de nós maridos. E não é nada fácil, não é verdade? Porque nós somos pecadores, as nossas esposas também são pecadoras, mas essa é a ordem do Senhor para mim e para você, marido. Amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. E veja, a igreja não era aquela noiva bonitinha, limpinha, cheirosinha, inteligente, agradável, que não peca jamais. Ao contrário. O Senhor Jesus morreu por uma noiva suja, para limpá-la, para purificá-la. Às vezes nós, como maridos, somos tão exigentes. Nós devemos amar como o Senhor Jesus amou. Ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como que ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele já nos deu o que ele tinha de mais precioso, você acha que o resto ele não vai te dar? Inclusive bênçãos materiais, se você precisar. Ele vai dar exatamente o que você precisa para a sua salvação. É disso que ele está falando, inclusive, em todo o capítulo 8. Entregar o seu filho por nós. Se Deus já nos deu a coisa mais preciosa que ele tem, então qual que é a probabilidade de ele reter alguma coisa de muito menor valor para a nossa salvação? Isso te empolga a orar? Isso te anima a buscar a presença de Deus, a conviver com os irmãos? Porque Deus está nos dando tudo aquilo que nós precisamos. Isso deveria nos encorajar bastante, todas as coisas. Douglas Moo, um outro expositor do livro de Romanos, ele diz assim: tendo nos dado o seu Filho, Deus nos dará todas as bênçãos espirituais e materiais de que precisamos no caminho para a salvação final. É promessa dele. Não é a minha promessa, não é só a promessa do apóstolo Paulo, é a promessa do Espírito Santo de Deus. Charles Hodge, um outro expositor, ele diz que o crente tem certeza da salvação, não porque ele tem certeza da sua própria constância. Em outras palavras, sua própria fidelidade, sua própria capacidade de se manter no caminho certo, mas simplesmente porque ele tem certeza da imutabilidade do amor de Deus. Nós temos certeza da salvação, e é interessante quando você fala isso para um não crente, ele normalmente pensa com ele mesmo: mas que crente exibido esse? Que crente presunçoso? Como é que você pode ter certeza de uma coisa dessa? Porque a palavra de Deus nos diz. Eu não olho para mim mesmo, eu não olho para a minha fidelidade, para a minha capacidade de guardar, eu olho para a imutabilidade do amor de Deus. O amor de Deus não muda. É disso que o apóstolo Paulo está falando, meu irmão. Olhe para o amor de Deus por você. A nossa posição diante de Deus jamais vai ser alterada. O Pai nunca vai mudar de ideia, de forma alguma. Mas temos outros inimigos. E o verso 33 começa a falar sobre outros inimigos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Por que o apóstolo Paulo está falando sobre isso? Porque ele sabe que Satanás nos acusa diante de Deus. Há muitas pessoas que nos acusam. A nossa consciência nos acusa. Irmãos nos acusam. Governos pagãos fazem acusações contra os cristãos em muitos lugares do mundo. Os inimigos da fé nos acusam. Às vezes, inimigos pessoais te acusam. Até mesmo a nossa própria consciência nos acusa constantemente. Nós recebemos acusações, sim. Nós temos muitos inimigos. Muitos. E a palavra aqui, acusação, ela é uma palavra bem técnica, ela vem do tribunal mesmo. Ela vai aparecer, inclusive, 6 vezes no livro de Atos, todas elas num ambiente de tribunal.
Acusar é apresentar um veredito, apresentar uma acusação legal contra nós diante do trono de Deus. Satanás tem essa oportunidade de fazê-lo. Apocalipse 12, versos 9 e 10 nos diz assim: o grande dragão foi precipitado. Um dia Satanás vai ser completamente destruído. Ele já foi destruído na cruz. A antiga serpente, que é chamada de diabo e Satanás, que engana o mundo todo, ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram precipitados com ele. Foi quando ele foi julgado por sua rebelião no céu, e uma forte voz do céu disse: ouçam, o acusador de nossos irmãos foi precipitado, aquele que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Zacarias capítulo 3, verso 1 diz assim: ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, em pé diante do anjo do Senhor, e Satanás em pé à sua direita para acusá-lo. Nós temos muitos inimigos, mas nenhum deles vão ser bem-sucedidos contra nós, nenhum deles. Satanás, inclusive, tem uma rede de demônios, há muitos demônios por aí. Nós, como crentes, devemos ter muito cuidado com isso, meus irmãos. Nós não devemos brincar com as coisas espirituais, elas são muito sérias, Os demônios andam ao nosso derredor, tentando nos iludir, tentando nos acusar. No entanto, esse versículo 33, ele diz assim: é Deus quem os justifica. Satanás não vai conseguir ser bem-sucedido contra nós perante Deus. Por quê? Porque o próprio juiz, que sempre ouvirá toda acusação formal contra nós, é o mesmo juiz que nos justificou. É Deus quem os justifica. É o que diz o final do verso 33. É Deus quem liberta-nos. Esse é o Deus Pai. Ele é o juiz perfeito, por isso que Satanás não pode ter sucesso. Ele nos perdoou de todos os pecados no dia da sua salvação, os pecados passados, os pecados presentes, e inclusive os pecados futuros. O Senhor Jesus, Ele nos perdoou de todos os pecados. Então Satanás não pode te acusar com sucesso. O próprio Senhor Jesus Cristo não pode mudar de ideia a respeito de nós. Veja o que diz o verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Senhor Jesus não vai mudar de ideia, porque Ele já pagou a nossa dívida. Ele morreu por nós. Imagine o Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, ressuscitou por nós, Ele vai receber uma acusação contra nós, Ele não vai mudar de ideia, de forma nenhuma. João capítulo 5, verso 22, diz assim: o Pai o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O Senhor Jesus é o nosso juiz. Veja, Ele é o nosso advogado e Ele é o nosso juiz. Ele é a própria oferta pelo pecado. Então Ele não vai poder aceitar nenhuma acusação de Satanás. Atos 10, 42 nos diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que é Ele que foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. O Senhor Jesus é o grande juiz. Portanto, Ele não vai mudar de ideia a nosso respeito. O apóstolo Paulo disse, em Atos 17, verso 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O Senhor Jesus não só morreu, Ele ressuscitou. E quando o Senhor Jesus ressuscita dentre os mortos, Ele está falando para todo o reino espiritual, para todo o universo. A minha obra foi aceita. Quando o Senhor Jesus ressurge dentre os mortos, é uma paulada no mundo espiritual.
E é isso que deveria sustentar a nossa fé, meus irmãos. O Senhor Jesus venceu a morte, o sacrifício dele foi aceito. Ele jamais vai mudar de ideia, ele não vai se cansar nem de você e nem de mim. Ele não vai mudar o veredito dele de justificado para condenado, jamais. E o apóstolo Paulo vai nos dar algumas razões aqui. Em primeiro lugar, é ele quem morreu. Ele diz isso no verso 34. Quem nos condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele morreu, ele não só morreu pelos meus pecados, ele morreu pelos pecados da sua igreja. Gálatas capítulo 3, verso 10 nos diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Você não consegue cumprir a lei. Você precisa ter alguém que perdoe pecados, e esse alguém foi o Senhor Jesus através da sua morte. Gálatas 3,13 nos diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O Senhor Jesus, Ele se colocou naquela cruz, Ele se tornou maldito, por minha causa, por tua causa, para que nós jamais pudéssemos perder a nossa salvação. Em segundo lugar, pela sua ressurreição. Romanos 4,25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Eu repito isso para vocês, meus irmãos: quando o Senhor Jesus ressurge dentre os mortos, Ele está declarando agora definitivamente: vocês estão justificados. Ele ressuscitou, e para nunca mais morrer. Terceiro lugar, diz esse texto que o Senhor Jesus está à direita de Deus. Quando no Salmo 110, verso 1, que nós já expusemos aqui há pouco tempo atrás, alguém que está à direita de Deus é que tem toda a autoridade no mundo espiritual, no mundo natural. Toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo. Nós nunca poderemos ser condenados, porque aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou por nós, ele agora ocupa o lugar de maior honra nos céus, o lugar de autoridade mais poderoso de todo o universo. A quarta razão que ele nos dá aqui no verso 34 é porque ele intercede por nós. Ele está intercedendo por nós constantemente. Não só o Espírito Santo intercede por nós, o Senhor Jesus Cristo está intercedendo por mim e por você todos os dias da nossa vida. Os sacerdotes da antiga aliança, eles morriam, eles eram substituídos por outros sacerdotes. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso sacerdote eterno. Ele não muda jamais. Ele ora por nós, Ele intercede por nós. Ele está constantemente nos trazendo a sua presença. É isso que Deus faz por nós, meus irmãos. Charles Hodge, ele escreve da seguinte forma: Cristo pretende salvar aqueles que depositam sua confiança nele, e portanto, em nome deles, ele apresenta diante de Deus o mérito da sua obra. Essa é a sua intercessão. Ele diz assim: Pai, salva aquele por quem eu morri. Eu lhes dou a vida eterna, ninguém pode tirá-los de mim. O Senhor Jesus, Ele tem uma obra completa, meu irmão, completa. Você está entendendo o ponto desta passagem? Deus costumava ser contra você, Ele era teu inimigo, mas agora por meio do Filho, Ele se tornou seu amigo, Ele trouxe você para o seu lado. O Pai não vai te abandonar, Satanás não vai te acusar com sucesso, o Senhor Jesus Cristo não vai te abandonar, não há ninguém para anular o veredito conquistado pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele pode dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. O amor de Deus, ele é imutável, meu querido irmão. Tome confiança nisso. Ou melhor,
Confie nisso e viva a sua vida confiando nisso, no amor que Deus tem por você. É o testemunho da palavra de Deus. Não siga nem os seus sentimentos, nem as suas elucubrações mentais. Siga o que a palavra de Deus nos diz. Ninguém será contra nós. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Ninguém pode tirar a sua segurança. Não há ninguém mais seguro nesse mundo do que um filho e uma filha de Deus. Deus tem demonstrado isso para nós. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou com amor eterno. Tua palavra diz isso. Com amor eterno, eu te amei. Com cordas de amor, o Senhor nos atrai para o Senhor mesmo. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua grande obra de salvação em Jesus Cristo. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque o teu amor não muda. O teu amor não é como o nosso amor humano, natural. Nós falhamos. Nós buscamos muitas vezes os nossos próprios interesses. Nós não estamos prontos a nos sacrificarmos pelo outro, pelo próximo. Mas o Senhor nos deu o teu Filho. O Senhor nos deu o teu maior tesouro por nós, para conquistar esse lugar à tua direita. E agora nós estamos em Cristo, e em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Muito obrigado por esta segurança da vida eterna que o Senhor planejou demonstrar para nós através desse capítulo 8 de Romanos. Muito obrigado por esse amor do Senhor Jesus Cristo que não muda conforme as circunstâncias. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por esta grande e poderosa salvação em Jesus Cristo que temos. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, nós te agradeceremos por toda a eternidade. Abençoa, Senhor Deus, os meus irmãos aqui no Jardim Fortaleza, para que eles possam meditar na tua palavra, meditar no amor que há dentro do Senhor mesmo, como Deus triuno, que eles possam meditar no teu amor demonstrado através do Evangelho, que eles possam crescer e serem encorajados, ó Deus, a permanecerem firmes na fé. Não importa, ó Deus, os inimigos que nós tenhamos, Satanás, os demônios, o sistema do mundo, inimigos pessoais, ó Deus, nada pode nos separar do amor do Senhor que está no teu Filho. Louvado seja o teu nome. Encoraja-nos, ó Deus, através da tua palavra. Anima-nos, ó Deus, para que nós possamos prosseguir confiantes naquilo que o Senhor já fez por nós. Edifica a tua igreja, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar um hino agora, nos preparando para a ceia do Senhor. O hino 340, Santa Comunhão. Enquanto nós cantamos esse hino, eu peço para o Eduardo e o Felipe estarem conosco aqui à frente, para nós distribuirmos os elementos. Hino 340.